2 Timóteo, capítulo número 3, versículo de número 14. Quando você achar, dá um glória a Deus aí, para saber que você está vivo e que você é crente ainda, amém? Glória a Jesus. Quem não achou pode olhar para lá também, dá glória a Deus, amém? Glória a Deus, todo mundo junto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler esse versículo juntos? 3, 2, 1. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ler só mais uma vez, só que no lugar de homem, você vai dizer o seu nome. Por exemplo, a fim de que eu. Mais fácil, não é verdade? 3, 2, 1. A fim de que... Não, tem que ser o nome. A fim de que o Everton seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que esses irmãos que estão aqui neste culto sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Pai, essa é a tua boa e perfeita palavra, Senhor. Fala conosco uma vez mais. Que teu Espírito Santo nos dirija, meu Deus, por este tempo, como o Senhor já tem dirigido desde o início deste culto, meu Pai. Senhor, que o nosso coração venha estar atento, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, para que, meu Deus, nenhuma semente fique à beira do caminho, mas que elas encontrem boa terra em nossa vida, e possam frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém? Podem se assentar, meus irmãos, glória a Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo profético, amém? Vivemos ou não vivemos? Nós vivemos um tempo profético, amém? Por que, pastor, um tempo profético? Porque a Bíblia já profetizava, já falava dos dias aos quais nós estamos vivendo. E a Bíblia faz questão de fazer grandes advertências sobre esses dias que nós estamos. Dias que eu entendo, nós estamos aí às vésperas da revelação do filho da perdição, da revelação do anticristo. O próprio Senhor Jesus, ele disse que antes do fim aconteceriam vários sinais, e ele fala isso em Mateus 24, Mateus 25, vamos ver isso ao longo do seu sermão escatológico. E nós temos percebido uma grande intensidade, a intensidade disso aumentou. Eu sei que desde a fundação do mundo se ouve falar de terremoto, mas não em terremoto em Maceió. Desde a fundação do mundo se ouve falar de tornado, mas não ali em Santa Catarina. Então os sinais têm sido mais recorrentes, em lugares que nós não esperávamos. O cumprimento de um tempo profético tem acontecido. A Bíblia também nos advertia sobre esse tempo, quando ela falava do amor de muitas pessoas. O próprio Senhor Jesus disse que nesses últimos dias o amor de muitos esfriaria. Fala para o teu irmão, é de muitos, não é o seu. Amém? Amém ou não amém? É de muitos, não é o nosso. Mas já havia para
já havia uma palavra de conforto. Sabe, Wallace, imagina você vivendo um tempo, 2000 anos após Jesus, e você está constatando um grande esfriamento. Se aquilo não tivesse sido profetizado antes, as pessoas poderiam pensar: será que Jesus vai voltar ainda? Será que ele vai voltar? Está todo mundo desanimando, tem uma galera esfriando, tem uma galera aí que está desistindo. Mas Jesus, ele já tinha dito: ei, fiquem tranquilos que muitos vão esfriar. O amor de muitos vai ser esfriado. E muitos não significa minoria, mas também não significa a maioria. Muito significa uma quantia relevante. Uma quantia relevante de pessoas esfriariam. Timóteo recebe a instrução de Paulo, uma advertência que ecoa para os nossos dias, que chegaria um tempo aonde não suportariam mais a sã doutrina. E nós vivemos dias assim, dias aonde a sã doutrina, a palavra pura e verdadeira, em muitos lugares não tem mais lugar. Em muitos lugares não tem mais ibope. Irmãos, tem igreja que, se você assistir os cultos dela o ano todo, não se cita pecado, não se cita arrependimento, não há confronto. Por quê? A mensagem de confronto é uma mensagem de incômodo, mas se não incomodar, se não mexer, o homem não cai em si. A palavra de confronto é um instrumento que o Espírito Santo tem para fazer o homem tornar-se ciente do pecado. E o que nós vamos vendo? Vamos vendo uma multidão de pessoas cada dia mais dizendo que são crentes, que são evangélicas, mas crente é aquele que acredita. Até o diabo acredita que Jesus existe. Então ser crente não quer dizer muita coisa. E ser evangélico, evangelho é aquele que vive, evangélico é aquele que vive de acordo com a prática do evangelho. Então a gente tem que se autoexaminar, até para se colocar na posição de evangélico. Mas tudo isso a Bíblia já falava. São tempos proféticos, há uma profecia se desenrolando. Está chegando o dia de Gênesis 3,15 se cumprir, quando da descendência da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Aleluia! Ah, meu Deus! Mas esse final épico vai requerer um drama no meio. Sabe aqueles filmes empolgantes que você come uma baciona de pipoca desse tamanho com uma latona de guaraná? Então, esse filme é extraordinário. Ele começa no Éden, ele vai se desenrolando, chega em Abraão, vai se desenrolando, chega em Moisés, ele vai se desenrolando ao período de Josué, depois dos juízes, depois dos reis de Israel. Esse período ele vai se desenrolando até que ele alcança os profetas. Esse período ele continua, esse filme continua passando, e aí aparece o grande super-herói do filme, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Ele entra em cena e ele tem uma palavra de vida, e a palavra de vida é chamada de evangelho, e aquela palavra de vida, ela começa a incomodar muita gente, aquela palavra de vida, ela começa a incomodar um sistema, e aquele super-herói, diferente dos super-heróis de Hollywood, ele se entrega para morrer, ele se entrega para a cruz. O nosso super-herói, ele morreu para gerar salvação, aleluia. Mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscita. Ao terceiro dia, ele surge glorioso e poderoso. Ele fica mais um tempo com seus discípulos, ele volta ao céu, e as próximas cenas do filme aparece um novo sujeito, um novo elemento, aparece a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. E aí, nesse contexto, nessa cena do filme, está você, estou eu também, porque nós somos a igreja. Mas eu quero te dizer que o filme já está acabando, o filme já está chegando nas últimas cenas, e eu já dei uma espiadinha lá no final, e no final sabe o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão inaugurar a cidade santa, e eu e você estaremos nela, e junto com eles viveremos pelos séculos dos séculos. Meu Deus, que filme maravilhoso esse!
Quem disse que não é bom saber final de filme, Sara? Quem disse que não é bom saber o final do filme, irmã Daleia? O final desse filme me mantém de pé. O final desse filme me faz levantar cada manhã. O final desse filme me leva a estar aqui nessa noite. O final deste filme, aleluia, me estimula, me motiva a lutar contra o pecado. O final desse filme, meus irmãos, aleluia, me encoraja a não dar bola porque falem de mal, a não dar bola para a separação do pecado. O final desse filme faz tudo valer a pena. É um tempo profético que está sendo desenrolado. E não há misticismo nenhum nisso. As cenas estão todas aqui nas Escrituras. Não está, Braidner? Está tudo aqui na palavra. Está toda a instrução do filme aqui, para a gente não se apavorar, para a gente não temer, para a gente não ficar à beira do caminho. Ah, meu Deus, até quando a gente se sente sozinho, tem uma ceninha lá do filme que diz assim: ei, meu filho, não temas, eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou a mão à tua direita. Ah, filme maravilhoso esse. Ou o tempo profético que tem se desenrolado. Mas fato é que pessoas não têm suportado mais a sã doutrina. Pessoas têm dado mais importância a usos, costumes do que a palavra de Deus. A pessoa tem preocupação muitas das vezes de usar uma veste adequada, mas não tem a preocupação de falar mal de alguém. A pessoa tem a preocupação de falar o seguinte: ah não, eu não gosto da cor dessa igreja, mas não tem a preocupação de orar, jejuar, de ler Bíblia, de evangelizar, de avançar o reino de Deus. Há uma preocupação maior com os costumes do que com a palavra. Domingo passado foi dia da Bíblia, sabiam disso? Falhamos aqui em não ter anunciado grandão. Podíamos ter anunciado grandão. Podíamos ter feito alguma coisa para as crianças. Mas domingo passado celebramos o dia da Bíblia. E eu quero ministrar nessa noite um pouquinho sobre a bênção que flui da obediência à palavra de Deus. A Bíblia não vai deixar você ser pego de surpresa, amém? A Bíblia nos revela o amor de Deus. A Bíblia nos revela o plano, o cuidado de Deus. Nós não estamos vivendo uma fé que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Nós sabemos o que vai acontecer depois. Duas coisas podem acontecer, pastor Samuel. Você pode ser promovido para a glória antes que eu. Pode. Mas se você for primeiro, você ressuscita primeiro. Se você ficar, você é transformado. Mas ambos encontram com o rei. Ambos encontram com ele quando ele vier. Como o pastor Samuel acabou de cantar, ele virá. E eu tenho a oportunidade, Marquinhos, de estar esperando a volta dele. Eu não preciso viver distraído como se ele não fosse voltar, porque ele vai voltar. Não adianta eu me iludir, fazer uma autoproteção como se ele não fosse voltar, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, todo joelho se dobrará. Todo joelho. Nos dias que a Bíblia já nos falava, há um ataque contra a palavra. Há um ataque contra a instrução. Há um ataque contra o discipulado. Contra o discipulado, irmão, tem ataque. Porque para ter um discipulado tem que ter dois cidadãos. Quais são? Discípulo e discipulador. E o que está acontecendo hoje? Todo mundo quer ser discipulador, mas não quer ser discipulado. E aí como que vão falar se não aprendem? Como que vão ensinar se não foram experimentados? Que testemunho contarão se não foram ainda
desafiados. Nesse tempo profético que fala de tudo isso e muito mais, há uma esperança gloriosa. Deus está no controle, amém? Amém ou não amém? Deus está no controle. E o futuro da igreja é glorioso. O futuro da economia do Brasil eu não sei. Não sei. O futuro político da nação também não sei. Do mundo também não sei. Não sei. Mas eu sei que o futuro da igreja será glorioso. Eu sei que o futuro da igreja, aleluia, os crentes triunfarão e reinarão com Cristo, aleluia. Mas podem ser que vão vir dificuldades, pode, mas ele diz, ei, guarda a tua coroa, não deixa que ninguém tome a tua coroa, porque aquele que vencer, aleluia, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Meu Deus, é um futuro glorioso. Davi já falava, Salmo 27:13, dona Lília, Davi falava, eu sei. 27:13? Desculpa. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você pode dizer isso? 3, 2, 1. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, amém? Você pode dizer isso para alguém? Eu creio, Leandro, eu verei a bondade do Senhor sobre a tua vida na terra dos viventes. Eu creio, eu verei a bondade do Senhor, igreja, sobre a tua vida na terra dos viventes. Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará. Meu Deus. Jó fala, ainda que a minha carne se desfaleça, eu verei a Deus, eu verei a Ele, eu irei vê-lo, aleluia. Irmãos, a Bíblia nos esclarece que nesse tempo profético, onde muitos esfriam, onde muitos não vão suportar a sã doutrina, onde muitos vão buscar ensino segundo os seus ouvidos, haverá também um povo fiel, um povo temente, um povo que vai guardar a palavra, um povo que vai perseverar até o fim, um povo que vai ver a bondade de Deus. Vai haverá um povo, irmãos, aleluia, um povo que vai permanecer. Eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi: não seja um intercessor do segundo céu. Estranho isso, né? Não seja um intercessor do segundo céu. Para isso fazer sentido, olha para fora, que para cima não adianta. Para cima você só vai ver fogo. Mas se olhar para fora, você vai ver o primeiro céu, o céu atmosférico, céu cósmico. O segundo céu é onde estão as regiões celestiais, não é o espaço não. Lembra que o anjo foi detido, Gabriel, nas regiões celestiais? Principados e potestades que atuam em regiões celestiais. Esse é o segundo céu. E é uma geração de profetas que só tem visto o segundo céu, irmãos. Então ele só vê a batalha espiritual, ele só vê o dragão, ele só vê o anticristo, ele só vê os capirotos. Só que ele não vê o terceiro céu, que é mais poderoso que o segundo céu. Sabe que as pessoas, tem ali, mas Deus vai levantar profetas que vêm do terceiro céu. Que profeta de segundo céu não serve para muita coisa não, irmão. Mas o profeta de terceiro céu fala, cadê? E não vai estar mais, sabe por quê? Sai em nome de Jesus. Profetas de terceiro céu, eles veem coisas listas que não são nem coisas maravilhosas, que não dá nem para falar para as pessoas. Um dia um pregador de um culto, Braidinho, chegou diante da igreja, lotada de gente. O pregador era o apóstolo Paulo.
Imagina a igreja abarrotada na galeria, na janela, naquelas árvores lá fora, lá no topo do caracol. A igreja estava lotada. E o pregador chegou lá, né, que alguns dizem que ele era manco, que ele não enxergava muito bem. Eu não sei, ele chegou lá no púlpito, do jeito dele lá, né? E quando ele chega no púlpito, ele fala: meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu conheci um homem, e esse homem, ele esteve no terceiro céu. A igreja, meu Deus, ele vai contar. E lá no terceiro céu, ele viu, os corações dispararam. E aí ele fala: viu coisas tão poderosas, que eu nem posso contar para vocês. Um homem que vê o terceiro céu, ele não tem medo do segundo céu. Um homem que conhece o terceiro céu, uma mulher que conhece o terceiro céu, ele sabe que quem caiu foi, quanta parte dos anjos caiu? Terça parte. Se caiu a terça parte, ficou o dobro. Fala para o teu irmão: então, para cada um que quer te tirar a paciência, tem 2 anjão do Senhor para te guardar. Bênção dobrada sobre a tua vida. Amém ou não amém? Mas há muitos sons, tem muitas vozes. Qual que a gente vai escutar? Qual que a gente vai seguir? Quem vai acessar o nosso coração? Aonde vamos sintonizar o nosso rádio? Em qual céu? No primeiro céu, falta dinheiro, tem chuva, tem seca, tem onda de calor. Primeiro céu. Segundo céu, batalha espiritual, capiroto, aquela coisa toda. Terceiro céu, digno é o Cordeiro que foi morto, da honra, da glória, do louvor, da sabedoria. A Ele a honra, a glória, a Ele o louvor. Existe muita instrução hoje filosófica na igreja, sociológica, humanista, religiosa, quando falamos de costumes. E tudo isso é muito perigoso, porque começa a ocupar o espaço da instrução bíblica. Nós precisamos ser bíblicos. Precisamos ser bíblicos. Voltando no texto, 2 Timóteo 3,14, Lília. Há algumas orientações para nós ali. Olha que interessante. O contexto fala de várias coisas. Fala dos falsos profetas. Fala da palavra de apostasia que viria. Fala de falsos líderes, falsos mestres. Só que o ponto ali é: tu, porém, você, ei, estou falando com você, ei, você, Timóteo. Mas está acontecendo tanta coisa. Timóteo, não interessa, você, Timóteo, você. Paulo fala: eu preciso que você permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado, aquilo que você sabe de quem aprendeu. Então eu vou começar de baixo para cima, sabendo de quem aprendeu. Nós sabemos que Timóteo aprendia com Paulo, aprendia com a mãe dele e com a avó, Lloyd e Eunice. Dali vem a instrução de Timóteo. Então Paulo fala: você sabe com quem você aprendeu. Você sabe, você conhece. Paulo está dizendo: ei, você conhece a minha vida. Paulo fala: ei, você conhece a tua mãe, você aprendeu com ela. Você sabe com quem você aprendeu. E essa é a primeira reflexão que eu coloco para você. Com quem você tem aprendido? Com quem você tem aprendido? E assim, eu não quero que você dê uma resposta impensada, falando: aprenda aqui na igreja. Porque nós não aprendemos só aqui na igreja. Nós não aprendemos só aqui na igreja. E não tem
muito problema nisso. Você pode usar isso de uma forma muito positiva. Vai ouvir uma mensagem do Luciano Subirá, vai ser uma mensagem muito positiva, por exemplo. Então tem muita gente boa ali fora. O problema é quando você começa a buscar fundamentos para erros do seu coração. Se você quiser buscar, por exemplo, na internet, um ensino para te apoiar a não dizimar e ofertar, você vai achar? Vai ou não vai? Vai. Se você buscar na internet um ensino que te apoie a se tornar um homossexual, você vai achar ou não vai achar? Vai. E a lista é gigantesca, irmãos. Posso parar por aqui? Sabe, tem tanta gente na internet que tem talvez milhões de seguidores. Mas será que eles têm um pastor? Quem é o pastor deles? Para quem que eles prestam conta? Quem discipula o coração dessas pessoas que muitas das vezes temos como heróis para nos discipularem, heróis para nos ensinarem? Ei, com quem você tem aprendido? Com quem você tem aprendido? Onde você tem aprendido? Segunda coisa, sabendo o que aprendeu. Segunda coisa no meio ali, o que você foi inteirado? Ou seja, primeiro Paulo fala, você sabe o que você aprendeu comigo. O segundo ponto é, você sabe o que você aprendeu? E eu te pergunto, você tem aprendido? Porque aprender é diferente de escutar. E a gente domingo tem uma plateia de escutadores, ouvintes da palavra. Mas infelizmente, há uma parcela nesse meio que eles são ouvintes, mas não são praticantes. E ao ser ouvinte e não ser praticante, não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso me tornar um praticante da palavra. Eu preciso me exercitar a não somente ouvir, eu preciso aprender. Irmãos, você conhece alguém? Não aponte ninguém aqui, pelo amor de Deus, que parece que não aprende nunca. Olha, a Bíblia fala, que olha em 2 Timóteo 3, 7. Fala de um grupo de pessoas, um pouquinho para trás, né, Lília? 3, 7. Fala de um grupo de pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Gente que não valoriza o ensino. Gente que não valoriza a pregação. Gente que ainda não entendeu a importância de passar por uma metanoia, uma transformação da mente, uma transformação da mentalidade. Gente que ainda não entendeu a importância da cruz de Cristo. Gente que ainda não entendeu que nós vivemos uma época a qual o Espírito Santo quer morar dentro de nós e fazer coisas extraordinárias. Mas eu tenho aprendido, eu tenho somente escutado. Volta lá no 14. Tu, porém, permanece. Pergunta aí para o teu irmão para você acordar. Você tem permanecido, meu irmão, na instrução? Você tem permanecido? Ou você tem ido para lá e para cá? Irmãos, eu conheci uma pessoa, infelizmente, falo isso com muito peso no coração. Pensa numa pessoa amável, não é dessa igreja, graças a Deus. Não quer dizer que não tem gente aqui assim. Uma pessoa amável, pessoa de ouro, Paulinha, de ouro. Mas quando ela voltava para a igreja, já ficava esperando. Quanto tempo vai durar? E ela voltava assim, quando durava muito, assim, passava de um ano. Só que ela começava a deixar o que aprendeu. Começava a ignorar a instrução. E ela voltava lá para a estaca zero.
Ô irmãos, e como essa pessoa sofre por conta disso? Que sofrimento isso traz? Eu não sei se você já tentou participar de uma corrida e você viu todo mundo passando na sua frente. É tão triste isso. Eu já contei isso aqui, vocês lembram disso quando eu contei? Quem lembra disso? Posso contar para quem não levantou a mão? Quem não levantou a mão, então escuta essa. Um dia teria uma corrida lá na minha cidade. Eu estava quase namorando com a pastora Paula. Era uma corrida de aniversário da cidade. Então o povo, os atletas, tudo preparado lá. E eu falei, eu vou para a corrida. Fui lá, peguei um short do Corinthians, uma camisa do Corinthians, um tênis, e fui para a corrida. Cheguei lá na corrida, os atletas lá tudo, né? Eu nem consigo alongar assim, se alongando e tal, e vai, e eu lá. Só faltava estar com uma coxinha na mão e com a Coca-Cola, esperando começar a corrida. E eu fui, tava lá super. E meus irmãos ali junto comigo, aquela maior adrenalina, meus irmãozinhos, né? Meu irmão vai correr, que coisa legal. E aí, irmãos, naquela época, respeitosamente, eu era mais magrinho que o Denner. Pensa, 1,85 m de 70 kg distribuído. Era cabeça e canela. Parecia um queniano mesmo, assustava. Assustava na corrida. Irmãos, me enfiei no pelotão da frente. A hora que deu o tiro, irmãos, é 2 metros de passada. Eu saí correndo. Corri, irmãos. E aí, eu olhei para minha direita e não vi ninguém. Olhei para minha esquerda, não vi ninguém. Olhei para minha frente, não vi ninguém, Samuel. Meu coração foi a milhão, fiquei empolgado. Que adrenalina, que emoção. Aí, depois de alguns minutos, 5 minutos, 6, começou a minha mente a entrar em modo slow motion. E aí eu comecei a perder fôlego. Eu comecei a perder gás. E aí passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa aquele pelotão inteirinho. E aí eu quando vê, eu estou sentado no meio fio. E eu acabei a corrida de carona com o SAMU. Vocês viram que não foi vocês, né? Meus irmãozinhos ficaram tão decepcionados. Mas o que isso tem a ver? Eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha aquela instrução, não tinha aquela dedicação, então eu não ia conseguir performar da forma adequada. Eu não ia conseguir ter o desempenho que precisava para aquela situação. Se você aprender, se você guardar o que você tem aprendido, se você permanecer na instrução, você vai colher bênção disso. Agora não adianta querer ler 2 folhinhas e achar, opa, eu sou instruído, e ir para a corrida. Vai ficar no meio do caminho. Vai ficar no meio do caminho. A gente percebe isso, irmãos, pela escola dominical. A escola dominical denuncia quem gosta da Bíblia, quem não gosta. Talvez você me diga assim, pastor, mas eu gosto. Eu acredito que você gosta, mas você gosta mais ainda do travesseiro. Você gosta da Bíblia, mas gosta muito do travesseiro também. Você gosta da palavra, mas tomar café na cama também é bom. E eu sei que é bom, irmãos, claro que é bom. Não pode ser todo domingo. Não pode ser todo domingo. Porém, é interessante isso porque eu falei um pouquinho do começo do tempo profético que vivemos e de muitas coisas que aconteceriam. Muitos não suportariam, muitos se esfriariam. Só que ali o apóstolo Paulo ele reduz para o indivíduo. Existe uma responsabilidade sua. Existe uma necessidade sua de valorizar a instrução, de permanecer na instrução, de compreender a instrução, entendendo que, versículo 16, Lilian, por favor, versículo 16 vai dizer que toda a Bíblia, toda a Escritura, não é uma parte,
Toda a Bíblia é palavra de Deus, amém? Toda a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia mesmo diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus, ela dura para sempre. Céu e terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra é tão eterna que Jesus diz assim, ó: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, o Logos, a palavra, e Ele que é a palavra, Ele também diz que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o princípio e que Ele é o fim. Ou seja, a palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus, ela é perfeita. Existe um maluco, eu acho que do Rio de Janeiro, mas deve ter outros malucos, com certeza tem outros, que esse ano, acho que foi esse ano, né? Falou que a Bíblia tinha que ser atualizada. E um cara que tem assim bastante alcance nas mídias sociais. Irmãos, a Bíblia não tem que ser atualizada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é útil de capa a capa. A Bíblia ainda merece todo o crédito de ser estudada e de ser praticada. Toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é útil. Toda a Bíblia, ela é eficaz. Por mais que você possa ter um texto favorito e um texto nem tão favorito, toda a Bíblia é eficaz. Alguém conta uma história que de um determinado culto, um pregador convidado foi ministrar. E aí quando você traz um pregador convidado, você espera sempre uma mensagem que é as violenta, aquelas mensagens de Gideões, tipo as 5 marcas... As 5 marcas da igreja que o Espírito Santo está preparando. Aquele tema foi de Gideões, viu? Tema de Gideões, você traz o pregador de fora. E aí o pregador daquele dia, Maristela, ele foi pregar sobre a genealogia. E ele começa: fulano gerou ciclano, e fulano gerou ciclano, e o outro fulano gerou ciclano. E ele foi contando, ele foi genealogizando tudo. E a hora que ele acaba de ler as genealogias, não vem nada depois. Falou: e essa é a mensagem que eu tinha para entregar. Meu Deus do céu. E aí, mais doido que pregar só a genealogia, é ainda depois de pregar só a genealogia, falar assim: e quantos nessa noite foram tocados pela palavra e querem aceitar Jesus? E uma pessoa levanta. E aquela pessoa vem, aceita Jesus, se rende. E o próprio pastor daquela igreja perguntou para aquela pessoa assim depois: ei, mas o que tinha nessa mensagem que ela falou contigo? A pessoa diz: o Deus de vocês é muito organizado. Que Deus organizado é esse? Ou seja, tudo na Bíblia, até aquilo que parece que você não entende porque está ali, até aquilo que parece que você não tem tanta afinidade, está ali para falar com alguém, porque é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E essa escritura é útil. Final do ano, eu não sei se você tem hábito de começar olhar seus guarda-roupas, as gavetas. Tem aquelas gavetas que ao longo do ano a gente vai só jogando as coisas. Quer ver, ó? Quantos aqui tem uma gaveta de bagunça em casa? Levanta a mão. Alguns já progrediram da gaveta para a porta. Outros têm um quarto de bagunça. Vamos parar por aí, né? E aí quando vai chegando no final do ano, a gente começa a querer dar uma organizada naquilo ali, né? A gente começa a querer jogar fora o que é útil daquilo que não é útil. Só que quando você entrar para dentro da Bíblia Sagrada, você não vai conseguir tirar nada dali, porque tudo que está ali tem utilidade. Tudo que está ali é útil. E deve ser, irmãos, entendido para ser aplicado em nossa rotina. A Bíblia é um manual de coisas a se fazer. E também tem uma grande receita de coisas a não serem feitas. Caminhos que se tomarmos vamos ser abençoados, e caminhos que se tomarmos seremos penalizados. Ele é totalmente útil. A Bíblia, ela aponta o caminho.
o ensino, ele esclarece, ele aponta o caminho, ele esclarece o erro. A Bíblia, ela ensina a retidão, ou seja, como educação na justiça, como andar em retidão, como ser correto, como ser um homem e uma mulher de Deus. É a Bíblia que vai nos dizer. Eu posso compartilhar um pouco da minha experiência de vida, mas a minha experiência de vida, ela é insignificante perto de tudo que a Bíblia ainda tem para nós. A Bíblia é o desafio completo. A Bíblia é o download completo que precisamos. A Bíblia tem todo, nela toda tem todo o conteúdo que precisamos. Precisamos para quê? O versículo 17, ele vai fazer uma provocação. Ele lança uma sementinha. A Bíblia, ela é útil para nos tratar, nos ensinar, corrigir, até que sejamos, primeira coisa, um homem de Deus. A Bíblia vai te fazer um homem de Deus, amém, homens? A Bíblia vai te fazer uma mulher de Deus, mulher, amém? A Bíblia vai te fazer isso. A Bíblia é um machado aos nossos pés, a todo tempo. A gente só escolhe se ele vai podar, ou se ele vai cortar e lançar fora. A todo tempo o machado está aos nossos pés, ou para frutificarmos, ou para sermos descartados. O homem de Deus, que qualificação extraordinária. Seria muito melhor se fôssemos conhecidos, não por crentes, não por evangélicos, mas se fôssemos conhecidos por homem de Deus, mulher de Deus. Está passando a Vanessa, e alguém falava, é a mulher de Deus. Isso é muito melhor que ser crente, né, Vanessa? É muito melhor que ser reconhecido como membro da Igreja Nazareno. Está passando ali o Cairã, lá vai aquele jovem de Deus. A Escritura, ela choca com a nossa realidade. A Escritura, ela choca com os nossos prazeres. A Escritura, ela choca com a nossa mentalidade. A Escritura, ela choca com a nossa criação. Ela choca com aquilo que pensamos que é certo ou que é errado, e nos dá a condição de passar por uma transformação, uma mudança de realidade, uma mudança de mente, uma mudança de caminhos. E aí eu saio sim de uma pessoa caída, de uma pessoa que desagradava a Deus, de uma pessoa que vivia no erro. Ele deu o poder para que todos os que nele creem serem feitos filhos de Deus. Isso é uma verdade maravilhosa. Sabe por quê? Põe aí para mim, 1 João 1,12. João 1,12. João 1,12. Isso. Esse versículo para mim, irmãos, ele é demais de motivador. Ele é demais de impulsionador. Porque, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Aleluia. Você é esse versículo aplicado na terra, amém? Você é um desses que foi transformado em filho, em filha de Deus, através do crer, através da convicção. E a Escritura, ela é útil para te trazer convicção de Jesus. A Escritura, ela é útil para te trazer convicção de salvação. A Escritura, ela é útil para te mostrar que você não é tão bom como você acha que você é bom, mas ela também mostra a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus e o plano restaurador dele para a nossa vida. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele quer que, voltando lá, Líria, por favor, 2 Timóteo 3,17. Ele quer que esse homem de Deus, essa mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Completamente preparado, completo.
Muitas das vezes, diante de alguns desafios da fé, a gente se acha incapaz. Alguém precisa de uma oração. Chama a Kátia, eu não posso não. Me acho incapaz. Alguém precisa de uma palavra. Vai lá e chama o pastor Mário, chama o pastor Samuel, chama o pastor Vans, porque eu não sou capaz. Não. Toda a Escritura, ela está à sua disposição para te preparar, para te tornar plenamente habilitado. Para quê? Para que você seja habilitado a cumprir toda a obra do reino de Deus. Toda a obra. O Espírito Santo quer nos habilitar, meus irmãos. O Espírito Santo quer nos habilitar para toda boa obra. E Ele vai fazer isso como? Ele vai fazer em conformidade com a sua palavra. Deus não vai agir contra a palavra dEle. Qualquer profecia que você ouvir e receber, que ela for contra a Bíblia, irmão, isso é profetada. Deus não age contra a palavra dEle. Deus, Ele age em sintonia com a palavra. Então, a partir do momento que você começar a buscar as Escrituras, buscar conhecer mais a Deus, através da sua palavra, buscar permanecer, você vai começar a ver diferenças na sua vida. As pessoas vão perceber diferenças em você, vão perceber mudanças no seu falar, vão perceber mudanças nas suas decisões, vão perceber mudança nas suas amizades. Elas vão perceber tantas mudanças, a ponto de elas chegar um momento que elas não vão te conhecer mais. E quando chegar esse momento é muito bom, porque quando chegar esse momento, Mateus, que as pessoas não nos conhecem mais, significa que o velho homem realmente desapareceu, e agora quem vive é o novo homem transformado para a justiça de Deus, um novo homem transformado pela palavra, um novo homem transformado pelo Evangelho. Eu tive muitos amigos até meus 18 anos. Daqueles dos 18 anos eu não tenho contato de 3, 4. De 2 eu tenho certeza que é crente. Sumiram meus amigos. Por quê? Porque a conversa é outra, o discurso é outro, os desejos são outros. A palavra tem me tornado, tem me habilitado, e vai continuar trabalhando na minha vida, e vai continuar trabalhando na sua vida. Amém? Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Não negligencie a palavra, não negligencie as Escrituras. Tem uma Bíblia, leia essa Bíblia. Tenha um caderninho para você anotar coisas que Deus está te ensinando. Deseje conhecer mais da palavra de Deus. Deseje conhecer mais do Evangelho de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Teu Santo Espírito que nos ajude, meu Pai. Retire de nós as limitações que tem nos impedido, Senhor, de ter um relacionamento firme e constante com a Tua palavra. Meu Pai, nos ensina. Talvez, meu Pai, não temos a prática da leitura, mas que eu não venha criar empecilhos, que eu não venha lançar obstáculos, mas, meu Senhor, que eu venha, a partir, meu Deus, com a Sua ajuda, que eu venha criar, meu Pai, o meu tempo para aprender de Ti, um tempo de qualidade para que eu possa meditar nas Tuas Escrituras. Nos ensina, meu Pai, nos dá, meu Deus querido, a motivação, Espírito Santo, nos ajuda a dependermos das Escrituras, como Josué se colocou a depender, meditando nelas dia e de noite. Ah, Senhor, quantos erros cometemos em nossas vidas, porque não guardamos a Tua palavra em nosso coração. Quantos erros cometemos em nossa vida, porque não escondemos a Tua palavra em nosso coração. Meu Pai, pela Tua misericórdia, que nós não venhamos cometer os mesmos erros, que nós não venhamos novamente errar, porque não guardamos a Tua instrução.
Antes, meu Deus, ó Pai, eu venha deixar de ser ouvinte da Tua palavra e eu venha ser praticante. Meu Deus, ó Pai, nós já estamos no final deste ano. Que o meu 2024 seja diferente, meu Pai. Que em 2024 eu venha ler mais a Tua palavra, eu venha meditar mais a Tua palavra. Senhor, eu venha viver mais a Tua palavra, Senhor. Nos capacita nisso, Jesus. Nos capacita. Eu me coloco, meu Pai, como falho e dependente de Ti, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós dependemos da Sua ajuda. Nada está oculto aos Seus olhos, Senhor. Mas se a Tua graça, se a Tua boa mão for conosco, nada vai nos impedir, nada vai nos barrar, nada irá nos atrapalhar, Senhor. Então eu te peço, nos ajuda, meu Pai. Em o nome de Jesus, amém.